Saudações! Concluí o desenvolvimento do software para calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Eu demorei um pouco porque uma coisa é você calcular no caderno e no quadro, e outra completamente diferente é desenvolver um algoritmo que ensina o computador a fazer o mesmo. Bom, eu deixei aberto aqui um site que calcula online esses valores para o MMC e MDC para poder confrontar com o meu software. Vou abrir o software aqui. Dessa vez eu vou analisar o programa em execução, primeiramente, e posteriormente vamos contemplar o código. Porque se eu inverter, se nós contemplarmos o código primeiro, muita gente talvez nem consiga ir até o fim do vídeo, porque ficou um pouco complicado, realmente. Vou abrir aqui o software. Quantos números deseja analisar? Então tá aqui, vou começar devagar com dois números. Esse é o layout que eu tinha planejado lá no quadro. 2, Dois números, 4 4, e o 8. 8. O professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 4. O mínimo múltiplo comum é 8. Agora eu vou confrontar isso aqui com o do site, com esse site aqui, ó, esse blog. Esse aqui permite calcular dois valores. Tá ok, então vamos calcular os mesmos valores, né? 4 e 8. Aqui já respondeu, MC8, MDC4. Perfeito. O problema é que, como eu havia dito, né, aqui o cálculo está engessado com dois números. Se você quiser calcular com 3, ele já não te permite, não tem opções aqui que ofereçam esse recurso. Esse software oferece. Aqui você muda o parâmetro. Quantos números deseja analisar? Vou calcular 3 dessa vez. Ó. 3, Vamos colocar aqui, por exemplo, 12, 12, 24 24, e 36. 36. O professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 12. O mínimo múltiplo comum é 72. Vamos calcular para 2 novamente. 2, Dessa vez, aquele exercício que eu fiz na última aula sobre os terminais. Né? Um ônibus sai junto, né? Sai simultaneamente com outro ônibus do terminal Vila Velha, sendo que o ônibus X faz seu trajeto em 60 minutos 60, e o ônibus Y faz o seu trajeto e retorna para o terminal após 80 minutos. Em quanto tempo esses ônibus vão partir novamente juntos do terminal? Nós calculamos isso no quadro, vamos ver se o algoritmo chega ao mesmo resultado. Tem que chegar, né? 80. O professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 20. O mínimo múltiplo comum é 240. Se você se recorda da minha última videoaula, o valor encontrado realmente era 240 minutos. Aí nós convertemos isso aí para horas, né? 4 horas, tá? 4 horas, então tá ok, tá perfeito. Bom, a internet aqui está um pouco lenta. Vamos colocar aqui, vamos procurar um outro site. Esse aqui, ó, informando um mínimo de 2 e um máximo de 6 números, o sistema irá desenvolver a resolução passo a passo. Vamos clicar nesse aqui. Enquanto isso, enquanto ele está abrindo, vamos continuar aqui analisando o algoritmo, né, o programa. Vou digitar aqui agora 4 números. 4, 10, 10, 20, 20, 30 30, e 40. 40. O professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 10. O mínimo múltiplo comum é 120. E se eu digitar números primos? Vamos ver o que acontece. Vou colocar 3 números primos. 3, 7, 7, 11 11, e 13. 13. O professor de Matemática e Tecnologia,
Fábio Gomes Mariano informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 1. Logo, podemos concluir que esses são números primos entre si. O mínimo múltiplo comum é 1001. Vamos fazer mais um teste aqui, para dois números. 2. Vamos colocar 8 8. e 9. 9. O professor de Matemática e Tecnologia, Fábio Gomes Mariano informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 1. Logo, podemos concluir que esses são números primos entre si. O mínimo múltiplo comum é 72. Perfeito. Vamos ver se já abriu o site. Não, a internet está com probleminha. Bom, mas isso não vem ao caso. O mais importante aqui é que o software está funcionando perfeitamente. Clicando aqui em créditos vai aparecer as informações sobre o programador. Este software foi implementado pelo professor de Matemática e Tecnologia, Fábio Gomes Mariano, também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. O locutor que vos fala. Bom, agora que nós já vimos o funcionamento do software, vamos contemplar o código. Mas antes eu quero fazer mais uma experiência, dessa vez com 6 números. 6, 10, 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50 50, e 90. 90. O professor de Matemática e Tecnologia, Fábio Gomes Mariano informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 10. O mínimo múltiplo comum é 1800. Perfeito. Agora vamos para o código. Vou fechar o software. Vamos abrir o Delphi. E dar uma analisada no que foi feito, como foi codificado. Talvez você pense, poxa, mas calcular o MMC e MDC é tão simples. Realmente, é bem fácil. Mas tenta criar o algoritmo para o computador calcular também. Aí você vê o que é a situação, rapaz. O que é a lógica de programação. É muito interessante. Você estuda a matemática e estuda a programação junto. Ou revisa, né? Vamos aguardar aí a abertura do Delphi. Então, abriu. Está abrindo ainda. Vou abrir o software aqui no menu File, Reopen. Está na unidade D, pasta programação, subpasta backup, MDC, MMC. Vou abrir ele aqui. Então, como eu havia dito, aqui estão as paletas de componentes, o Object Inspector, aqui o formulário, nosso formulário. Vale lembrar que esse software é propriedade intelectual do professor Pablo. E vamos então dar uma estudada aqui nesse código. Cliquei no Edit, vou aqui na tecla F11, paleta eventos aqui do Object Inspector, evento onChange, na mudança. Vou maximizar essa tela. Vou lá na parte superior. Então está aqui, ó, programador, professor Pablo Gomes Mariano, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, Faculdade Novo Milênio, licenciado em Matemática, Faculdade Ateneu, e pós-graduado em Novas Tecnologias Educacionais pela Faculdade Ateneu também. Então está aí o código. Aqui, ó, área de variáveis. Criei um vetor chamado números, que vai de 1 até max. Mas quem é max, professor? O max está aqui em cima, uma constante, ó, vai até 6. Se eu quiser, eu posso aumentar isso aí um pouco mais, para 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Esse vetor é do tipo integer, inteiro. Também criei um outro vetor chamado quocientes, que vai de 1 até 100, do tipo inteiro. DFP é um vetor para decomposição de fatores primos, que vai de 1 até 100, do tipo inteiro. Restos vai de 1 até 100, mas eu nem cheguei a utilizar isso aqui. Depois eu vou até apagar. Então temos aqui algumas outras variáveis, né? Quantidade, contador de quocientes 1, x, aux, d exata para contabilizar divisões exatas, contador de decomposição de fatores primos. Essas variáveis aqui são
contadores, né? Para você controlar os laços de repetição, controlar o que está acontecendo. Criei duas variáveis do tipo real, MDC e MMC, um vetor primos de 1 a 40 do tipo inteiro, um vetor fator comum menor expoente que vai de 1 até 40 do tipo inteiro, fator comum não comum maior expoente, ó. Fator comum não comum com maior expoente, é um vetor de 1 a 40 do tipo inteiro, e um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz que vai de 1 a 40 e de 1 até 2. É como se fosse uma espécie de tabuleiro. Tem 40 linhas e 2 colunas. Isso, ótima explicação. 40 linhas e 2 colunas. Uma variável do tipo byte e a variável spvoice variante. Variante é um tipo que permite trabalhar com vários tipos de dados. Muito interessante isso aqui. Então temos aqui um botão que, ao ser clicado, ele vai dar acesso àquela parte lá do créditos, né? Esse botão aqui. Clicou aqui, ele pega a janela programador e dá um show nela, exibe o que tem lá. E vai ler esse conteúdo, né? spvoice.speak vai ler o conteúdo. Certo? Aqui é o que interessa, onde está o evento onChange. Tem algumas variáveis locais, quociente, i e f do tipo inteiro. Aqui eu coloquei um comentário para limpar os campos e preparar as variáveis. Deixa eu ver enquanto está essa gravação. Isso, está gravando ali direitinho. Aqui o edit para armazenar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum serão limpos. Tipo assim, você fez um cálculo e vai fazer outro. Aí é interessante que ele limpe primeiro os campos que estão na tela. Vai limpar o memo1.txt, vai zerar algumas variáveis, vai zerar os vetores. Então está limpando as variáveis aqui. Mais abaixo eu criei um vetor, tem aqui um vetor chamado primos. Eu mencionei aqui em cima, cadê? Primos, vetor primos, que vai de 1 a 40. Esse vetor vai armazenar alguns números primos. Aí você pensa, mas por que armazenar números primos? Porque para poder encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, eu tenho que decompor esses números num produto de fatores primos. Eu tenho que usar os números primos. E como eu tenho que usá-los, eu criei um vetor para armazená-los. Só dá para fazer desse jeito, professor? Não. Isso aqui eu fiz assim, mas aí no YouTube tem outras videoaulas minhas que eu explico como criar uma lógica para você fazer com que o computador procure os números primos por intermédio das divisões sucessivas. E também tem um outro algoritmo chamado Fast Forward, que encontra mais rápido. Mas esse eu não mostrei o código, só mostrei o das divisões sucessivas. Aqui eu cadastrei na mão, no braço mesmo, no peito e na raça, os números primos. Porque o objetivo desse software não é encontrar número primo, é encontrar o MMC. Claro que você pode aperfeiçoar o algoritmo e deixar isso aqui no automático, né? Para o próprio programa encontrar o próximo número primo, fica melhor. Aqui eu coloquei de cabeça, nem conferi todos eles, não estar muito preocupado com isso, depois eu dou uma conferida. Bom, aqui eu estou dizendo que a variável quantidade vai receber o conteúdo do edit qtd.txt. O que é isso? Vem aqui no formulário, eu vou aqui no formulário. Esse aqui é o edit qtd.txt, que vai receber a quantidade de números a serem analisados. Então, aquela variável quantidade está recebendo o que o usuário vai digitar ali. Eu estou guardando aqui dentro o que o usuário vai digitar. Esse comando vai ler o conteúdo para o usuário, ou seja, se ele digitar lá 3, então aquela voz lá vai ler 3, digitou 3 aqui. Estou inicializando a variável contador de quocientes 1 com 0. Para que essa variável, professor? Para me saber quando o laço de repetição, quando o laço repite, tem que parar. Quando ele encontrar lá o número de... Quando o contador quocientes 1 for igual à quantidade, eu sei que tem que parar as divisões. Aqui tem uma estrutura condicional. Se o edit qtd.txt for diferente de nada e também for maior que 1, ele vai entrar aqui nesse bloco de comandos. Inicializa a variável x com 1 e f com 1. O que é a variável f? Vai contar o vetor de divisores primos.
Aqui a gente já se depara com um laço de repetição for, que vai de i até a quantidade. Eu coloquei alguns comentários para a pessoa não ficar... Vamos supor que alguém fosse dar manutenção nesse algoritmo algum dia. Um outro programador, professor de matemática. Não ia ficar totalmente perdido, porque tem os comentários. Laço de repetição que captura os números a serem analisados e armazena no vetor números. Está explicado aqui. Ele vai rodar quantas vezes o usuário informou. Se o usuário digitou 4 números, tem que rodar 4 vezes. Se digitar 5 números, tem que rodar 5 vezes. E capturando o que o usuário digitou e armazenar no vetor números na posição i, que está sendo tratada aqui no laço. Certo? Aqui eu coloquei um comentário. Depois que durante a elaboração do código eu vou fazendo alguns testes, algumas experiências, e o que não vai sendo mais necessário eu vou comentando. O campo memo recebe ele mesmo mais o número i. O que é isso? É isso aqui. Ó. Esse aqui é o campo memo. O que o usuário for digitando, digitou o número 3, o número 4, o número 20, vai aparecendo aqui nesse campo memo. Para você ver quais números estão sendo decompostos, estão sendo tratados, estão sendo esquadrinhados para encontrar o MMC e MDC. Na sequência, a variável contador de decomposição de fatores primos é inicializada com 1, F com 1, M com 1. Entramos aqui no repeat, a variável auxiliar inicializada com 1. E para que ela serve? Controlar, é o controle de nenhuma divisão. Se nenhuma divisão foi feita, essa variável vai valer 1. Uma variável para contar quantas divisões exatas aconteceram, está sendo inicializada com 0. Poderia ter colocado um comentário aqui também. Um laço de repetição que vai de i, valendo 1 até a quantidade, faça. Se o vetor números na posição i for diferente de 1, então a variável divisão exata recebe a divisão do número que foi informado pelo usuário pelo número primo, que está na posição x, que é, por exemplo, 2. Vai dividir por 2, depois por 3, depois por 5 e assim sucessivamente. Se essa divisão for exata, essa estrutura condicional vai testar. Ó. Se d exato é igual a 0, se a divisão foi exata, então entra nesse bloco de comandos. E se não for exata? Aí ele pula isso aqui tudo e vai cair nesse else aqui, ó, no caso contrário. Aqui você já começa a ter uma ideia que uma coisa é você calcular o MMC e o MDC no caderno e no quadro. E outra completamente diferente é criar o programa que resolve isso, cara. É diferente demais. Por isso que eu demorei. Talvez algum professor de matemática pense, poxa, uma coisa tão fácil está demorando. Estou demorando porque eu estava fazendo um programa de computador para calcular isso. Então está aqui, ó. Se a variável d exata foi igual a 0, então aí o auxiliar recebe 0. Quer dizer, essa variável aux vai receber 0, certo? Aqui eu estou incrementando a variável de, que ela vai controlar quantas divisões exatas aconteceram. O inc vai sempre acrescentar mais 1, depois mais 1, e na sequência mais 1. Vai sempre contando mais 1, para mim saber quantas divisões exatas ocorreram. Aqui embaixo, quocientes na posição i é um índice. Quocientes na posição i vai receber números na posição i dividido pelos números primos, pelo número primo na posição x. O resultado dessa divisão é o quociente, e vai guardar aqui dentro. Certo? O mode guarda o resto da divisão. Guarda aqui na variável d exata. Então, mode guarda o resto, div guarda o quociente. Aqui um comentário. O vetor números na sua posição i recebe o vetor quocientes na sua posição i. Professor, não estou entendendo o porquê disso. Quando você está fazendo a decomposição dos fatores primos, está lá 4 e 8, você não coloca lá 2 dividido por 2, é 2, 1, 2, 2, 4, 8. Aí na linha de baixo eu não mudo os números não vão mudando. É isso que acontece aqui, ó. O número i recebe o quociente. Eu estou fazendo essa mudança nessa linha. Se o quociente na posição i for igual a 1, então incrementa o contador de quocientes 1. Eu já sei que ele encontrou um quociente 1 ali. E vai incrementar a variável contador de quocientes, para saber que já tem 1.
Se a variável que conta as divisões exatas for igual à quantidade de números informada pelo usuário, ele vai testar isso aqui, ó. Se for igual, se for verdadeiro, entra nesse bloco de comandos e o vetor fator comum menor expoente na sua posição F recebe primos na posição X. Professor, como é que o senhor consegue entender o que está acontecendo aí? São anos de prática, meu amigo. É muito tempo de programação. Quando você está começando, você faz o teste de mesa. Sem o teste de mesa, você pode saber o que está se passando usando o show message, para entender o que está se passando no interior das variáveis. Aqui eu incremento a variável f e a quantidade de divisões exatas aqui recebe 0. Caso contrário, né, se as divisões exatas forem diferentes da quantidade informadas pelo usuário, ele vai entrar nesse caso contrário aqui. Se essa divisão exata for igual a 1, e essa parte aqui foi o que me fez ficar um bom tempo pensando. Essa parte aqui, meu amigo, aqui eu já tinha calculado o MMC, já tinha resolvido o MDC, já tinha conseguido resolver. Mas essa parte aqui eu fiquei o dia de ontem e o dia de hoje um bom tempo para resolver. É para capturar os fatores comuns e não comuns com maior expoente. Isso aqui que me deu trabalho. A variável DE é o controle das divisões exatas. Se DE for igual a 1, o fator comum não comum maior expoente na posição M recebe primos na posição X. Incrementa o contador M. End, aqui incrementa o contador F. Tem um caso contrário aqui para esse se aqui em cima, se a divisão não for exata. Se não for exata, ele faz um teste condicional. Se diferente de quantidade e o contador de quocientes 1 for igual a quantidade menos 1, então ele executa esse laço de repetição aqui, de 1 até 10, e compara se o vetor números i é igual a primos na posição C, e se i é menor que quantidade. E para que serve isso tudo aí, professor? Isso aqui é para encontrar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Tem que criar essa lógica aqui. Não exatamente essa. Você pode encontrar outros programadores que encontrem outras soluções, umas mais complexas, talvez outras até mais simples do que essa que eu encontrei. Porque para você chegar ao seu objetivo tem vários caminhos. Eu fiz dessa forma, com certeza existem outras lógicas para solucionar. Então, aqui, se i igual a quantidade e a variável aux igual a 1, então incrementa o valor x. Certo? Aqui eu estou fazendo esse controle. É bom colocar comentários aqui. Aqui faltou um comentário para a pessoa entender para que isso aqui serve, né? É um controle necessário. Futuramente eu vou colocar um comentário aqui. Certo? Aqui eu estou incrementando a variável CDFP, que é o contador de decomposição de fatores primos. Aqui embaixo, se o auxiliar for igual a 1, controle de divisões, né? E i for igual a quantidade de números, então incrementa a variável x. E o repeat que está lá em cima, ele vai rodar até que o contador de quocientes 1 seja igual à quantidade de números informados pelo usuário. Se o usuário digitou 4 números para serem analisados, esse repeat vai rodar até que encontre 4 quocientes 1. Aqui finalizo, né? Estou finalizando o MDC. Para variável x de 1 até 20, faça. O expoente recebe 0. Para i de 1 até 40, faça. Se o fator comum menor expoente for diferente de 0, então, se o fator comum menor expoente na posição i for igual a primos na posição x, então, incrementa o expoente, ou seja, expoente é igual a ele mais 1. O vetor, aliás, a matriz base expoente é uma matriz, vamos conferir aqui em cima. É uma matriz, ó. Tem duas posições aqui, uma a 40 e uma a 2. Então, essa matriz aqui, ó, base expoente, na posição x, x,1 vai receber primos x, vai guardar a base. E a base expoente x na posição x, né, linha x, coluna 2, vai guardar o expoente. Para que isso? Para na hora de finalizar de calcular o MMC, ele pegar a base e levar um expoente. Eu tenho que saber quem é a base e quem é o expoente. E também tenho que saber se aquela ali é a base é o menor expoente ou se é o maior expoente.
Se não fizer esse controle, simplesmente não sai o cálculo. Não sai de jeito nenhum. Você tem que saber quais são os maiores expoentes de cada base daquela, por intermédio da programação. Aqui é a parte do MDC. O MDC recebe 1, inicializa com 1. O laço vai de C de 1 até 40. A matriz base expoente, linha C, coluna 1, tem que ser diferente de 0. E a base expoente, linha C, coluna 2, também tem que ser diferente de 0. Um comentário. Aqui o máximo de divisor comum vai ser igual ao comando power. O que vai fazer o comando power? Ele vai pegar a base e elevar o expoente. E na sequência vai multiplicar pelo MDC e guardar tudo isso dentro da variável MDC. Certo? Aqui vamos descendo. Se o MDC for maior do que 1, então vai exibir essa mensagem. Professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum... Informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetro é... Aí ele leu o número. Se for maior que 1. E aqui tem o else, caso contrário. E se não for maior que 1? Se for igual a 1? Aí o professor de Matemática e Tecnologia, tal, informa... Aí vai falar o MDC, logo podemos concluir que esses são números primos entre si, porque deu 1 o MDC. Aqui é a mesma coisa, mas para o MMC. A mesma lógica, mas para o MMC. Então está aqui, ó, o laço de x de 1 até 40, o expoente inicializa com 0, outro laço sendo administrado pela variável i que vai de 1 até 40, um teste condicional aqui, se o fator comum não comum maior expoente for diferente de 0, se o fator comum não comum maior expoente na posição i for igual a primo x, incremento expoente, guarda na matriz base expoente, linha x, coluna 1, primo x, guarda na matriz base expoente, a mesma matriz, na linha x, coluna 2, o expoente. Está guardando a base e o expoente para fazer o cálculo. Aqui embaixo eu inicializo o MMC com 1. Crie um laço que vai de 1 até 40. Isso aqui pode ser mudado via código. Posso criar um menu ali para poder o próprio usuário aumentar isso aí. Se a base expoente na linha C, coluna 1, for diferente de 0, a mesma coisa desse lado. Então o MMC vai ser igual ao comando power, que vai pegar a base, elevar o expoente e multiplicar pelo MMC. E vai ler isso aí para a gente, o resultado. Então esse aqui é o algoritmo. Deu um pouquinho de trabalho, mas está pronto. Vou executar ele aqui para a gente ver, ó, por dentro do programa. Quantos números deseja analisar? Vou colocar aqui 2. 2. O exemplo lá que nós fizemos na última aula, dos ônibus, né? Um ônibus dá uma volta, gasta 60 minutos. O outro dá uma volta 60. Também, gasta 80 minutos. Em quanto tempo eles vão se encontrar e sair simultaneamente do terminal Vila Velha? 80. O professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, informa que o máximo divisor comum entre os números passados como parâmetros é 20. O mínimo múltiplo comum é 240. Então esses ônibus vão se encontrar novamente no terminal após 240 minutos, ou seja, 4 horas. O MDC 20. Aqui em créditos vai mostrar... Este software foi implementado pelo professor de Matemática e Tecnologia, Pablo Gomes Mariano, também conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Deu trabalho, mas está pronto. Muito obrigado e até a próxima.